Bom, a gente tinha ficado aqui nesse ponto, né? Eu só queria falar um detalhe para vocês com relação à apresentação de nota fiscal no original, que a gente estava conversando ontem. Essa exigência é só para as entidades sem fins lucrativos, tá? Quando a gente está falando de convênio com o município, não tem essa exigência de que seja o original. Não sei porquê, mas o decreto assim dispõe, tá? Aí, com relação à apresentação de recibo, quando o fornecedor não for obrigado à emissão de documento fiscal, a gente pode aceitar um recibo, mas esse recibo tem algumas exigências, né? Ele tem que conter ali uma descrição mínima dos serviços prestados, tem que ter o nome, o endereço, o número do documento de identidade do CPF do emitente, o valor pago em forma numérica e por extenso, e a discriminação de eventuais deduções realizadas. E para todos os instrumentos é válida, né, a apresentação do recibo, nesse caso de contribuinte que não seja obrigado à emissão de documento fiscal. Qual contribuinte que não é, Tati? Eu sempre ouvi isso, mas eu nunca achei assim. A gente vai ver num dos exemplos aqui que eu vou trazer para vocês, tem, por exemplo, assim, um aluguel de um imóvel que é de propriedade de uma pessoa física. Aí ela não tem obrigatoriedade de emissão de documento fiscal, poderia aceitar um recibo. Um outro exemplo é o aluguel do gado para levar numa feira. Aluguel do gado, do animal? Eu peguei essa situação numa prestação de contas lá da Sol. Daí eu fui verificar o porquê daquilo, né? Não tinha circulação de mercadoria, eles fazem uma nota fiscal só de remessa, assim. Mas o aluguel em si, o proprietário do gado queria receber. Então, o único meio foi o recibo. E o que eu lembro, marcou muito, é um serviço que não está na Lei 116 de 2003, que é a lei do ISS. Então, existe lá no anexo único dessa lei, tudo quanto é serviço que vocês possam imaginar. É tributado pelo ISS e geralmente o município vai conseguir fornecer uma nota para aquele prestador de serviço. E nesse caso, não. Então, são exceções. Vamos ver que alguns casos, quando a pessoa é um profissional tipo da fisioterapia, é comum a gente receber recibo do fisioterapeuta, porque eles não estão obrigados a ter a nota fiscal de prestação de serviço. Aí, eu trouxe aqui você. Pode voltar mais um, por favor. Mais um. Mais. Não, passou. O próximo. Esse aí. Instrução Normativa 33 de 2024 do Tribunal de Contas. Ela trouxe uma inovação com relação à emissão de recibos. Vocês talvez não cheguem a pegar, né, desses casos, porque os processos de vocês são mais antigos, mas é uma curiosidade que eu achei interessante trazer para vocês mesmo assim, que é que o Tribunal de Contas está aceitando recibos emitidos por plataformas eletrônicas de aplicativos, né? Então, por exemplo, se é firmado um convênio ou qualquer instrumento que a pessoa usa um Uber, por exemplo, ou uma hospedagem de um Airbnb, ou alguma coisa assim, o recibo emitido pela plataforma é válido como comprovante da despesa. Folha de pagamento. Volta um pouquinho. Eu queria... Esse aí. O Edson está com pressa para encerrar essa sessão. No caso de folha de pagamento, né, isso tem bastante nos termos de fomento e colaboração, que para a execução de atividades continuadas, né, por exemplo, as APAES,
as associações dos amigos dos autistas, eles contratam bastante pessoal, e daí tem as exigências ali com relação à folha de pagamento, que tem que apresentar o olerite, né, o contra-cheque individualizado de cada uma das pessoas contratadas, e tem que ter um mínimo de informações ali, né, que é o nome da pessoa, o cargo, o número da matrícula, o CPF, o valor e a descrição de cada uma das parcelas remuneratórias, dos descontos, o valor líquido pago e o período, né, qual a competência, qual o mês que se refere. E ele tem que demonstrar também o recolhimento das contribuições previdenciárias, do FGTS e demais encargos que possam incidir sobre a folha de pagamento, além do comprovante de depósito, né, individualizado na conta de cada um dos empregados. Em alguns casos, quando é uma folha de pagamento muito grande, o Banco do Brasil tem uma ferramenta de folha de pagamento que ele disponibiliza para as entidades, e daí esse documento é válido também como recibo, tá? Como comprovante do depósito na conta dos empregados da entidade. Aqui tem um exemplo, né, de como que é a carinha de um contra-cheque, ali com todos os elementos que vocês têm que verificar, né, os valores ali dos proventos e os descontos. Eles têm que apresentar o extrato da conta bancária e da aplicação financeira de todo o período, né, a movimentação completa do período. Então, principalmente quando a gente está falando de prestação de contas parcial, a gente tem que prestar bastante atenção nisso, porque às vezes, sim, parcial 1, desde a data do primeiro repasse até a data que ele está prestando contas, parcial 2, aí você tem que ver se não fica alguma lacuna, né? Você tem que sempre olhar o anterior e o próximo para verificar se todo o período está sendo abrangido pelos extratos bancários, né? A gente não pode deixar nenhum mês faltar para a gente ter toda a movimentação bancária ali transparente para a gente. E a mesma coisa com relação à aplicação financeira, né? A gente tem que ter mês a mês e daí vocês têm que ir fazendo a soma ali pelo valor líquido, né? Que aparece aqui a carinha de um extrato bancário, que todo mundo conhece, e o da aplicação financeira. Vocês veem ali que tem vários valores, né? Tem o rendimento bruto, tem, às vezes, quando tem resgate, pode ter incidência de impostos, mas o valor que interessa para a gente ali é o rendimento líquido. É a soma do rendimento líquido mês a mês que eles vão ter que informar lá no campo de ingressos no CIGEF e que a gente vai ter que fazer a conciliação depois. É comum, gente, assim, quando o instrumento tem uma duração longa, o ideal seria que a cada prestação de contas parcial eles já fossem informando o valor de rendimento equivalente ao período. Mas a gente vê, assim, é bem comum eles informarem o rendimento de todo o período do convênio lá na última prestação de contas parcial. Então, assim, se vocês estiverem analisando algum processo que ainda está em andamento, que ainda está em execução, faz uma diligência e pede para eles já irem informando ao longo da execução. Mas no caso de vocês, né, que são processos mais antigos, se vocês forem olhar a parcial 1 e verificarem que não tem rendimento, pega lá a última parcial desse mesmo convênio e vê se ele já informou tudo lá no final, né, porque se já está informado lá na última parcial, não tem por que fazer uma diligência aqui na frente, né, tem que ficar atento nesses detalhes. Então, também vai ter um dos exemplos que eu vou mostrar, tem exatamente essa situação, aí eu vou retomar esse assunto com vocês depois. Aqui é aquela situação que a gente tinha comentado ontem, acho que pulou Edson. Agora é declaração do responsável nos documentos comprobatórios de despesa. Ele está pulando, né? Ele está fazendo um número aqui. Eu estou no 71. Aí. Essa é uma situação que a gente já comentou ontem, né? Que é a declaração do responsável nos documentos comprobatórios de despesa, certificando que o material foi recebido ou o serviço foi prestado.
E aqui está por escrito ali para vocês aquela situação que a gente falou ontem, né, que essa declaração pode ser feita num documento apartado, né, para ele não ter que imprimir, carimbar, certificar, digitalizar de volta. Ele pode fazer um documento apartado citando quais notas fiscais, quais os documentos a que ele está se referindo e declarar que ele recebeu o bem ou o serviço. Despesa com cursos, palestras, seminários, treinamentos, capacitação e congênio. O que ele tem que apresentar para comprovar a realização desses eventos? O nome dos participantes, né, a relação do nome dos participantes com o número de CPF e assinatura, né, o equivalente a uma lista de presença, como essa que vocês estão assinando agora. O nome do palestrante, os temas abordados, a carga horária, o local e a data da realização. Enfim, todas as informações relativas à realização do evento e, de preferência, também, se tiver uma fotografiazinha, assim, para demonstrar que o evento aconteceu de verdade. Não tem exigência na legislação, mas é uma evidência muito forte, né, de que aconteceu o evento. Despesa com serviços de assessoria, assistência, consultoria, promoção de eventos, seminários e capacitação. No slide anterior, a gente estava falando também de evento, né? E daí era os documentos relativos à realização do evento propriamente dito, né? Da comprovação que o evento aconteceu. Aqui a gente está falando também de eventos de capacitação, mas os documentos comprovatórios agora são com relação à contratação das pessoas que vão ministrar as palestras, que vão ministrar a capacitação, ou do consultor, no caso de uma consultoria. E daí, nesses casos, a gente tem que exigir deles o detalhamento das horas técnicas dos profissionais envolvidos, eles têm que demonstrar a qualificação do profissional escolhido, a data, a quantidade e o número das horas trabalhadas, custo unitário e total dessas horas técnicas e a justificativa do porquê da escolha desses profissionais para realizar esse evento. Com relação a veículos, né, a gente tem uma série de situações ali, quando a gente está falando de despesa com aquisição ou conserto de veículo, além da nota fiscal e do comprovante de pagamento, né, eles têm que apresentar também a cópia do certificado de propriedade do veículo. Se a gente está falando de despesa com lubrificantes, eles têm que informar a placa do veículo. Pode passar, Edson. Aqui, ó, a gente tem um exemplo ali de documento, né, do certificado de propriedade. Nesse caso, foi um convênio com um município para aquisição de um veículo. E eles fizeram ali a transferência certinho, né, do veículo para o nome do município. Isso aqui tem que prestar bastante atenção, gente, que a gente já viu casos, assim, era convênio com o município e o veículo acabou sendo registrado no nome da fundação, sei lá o que, de esporte do município. Não pode. Se o convênio é com o município, o veículo tem que ser registrado com o nome do município, não pode ser nenhuma das outras pessoas jurídicas envolvidas, tá? Tem que ser exatamente a que firmou o convênio. Despesa com combustível, eles têm que apresentar um relatório de abastecimento do combustível, contando a placa dos veículos, a numeração do odômetro, né, para a gente verificar a quilometragem rodada, para a gente ver se é compatível com a quantidade de litros de combustível que eles estão adquirindo, a data do abastecimento e a quantidade, né, os litros abastecidos, o valor unitário e o valor total de cada abastecimento. Pode passar. Aí a gente tem um exemplo, né, de relatório de abastecimento. Esse aqui, se eu não me engano, era uma obra não era obra, era um convênio para manutenção de rodovias de um determinado município. E o município tinha veículos próprios que faziam o transporte dos materiais para essas manutenções rodoviárias. E daí aqui a gente tem os abastecimentos, né, de todos os veículos que foram envolvidos naquele convênio. E vocês veem ali que tem, né, as diversas colunas, tem todas as informações que são exigidas pela legislação. Quando
for uma despesa relativa à locação de veículo para transporte de passageiros, eles têm que apresentar a lista dos passageiros transportados, se a despesa prevista é para a aquisição de materiais que vão ser distribuídos gratuitamente, né, que vai ser feita a doação, eles têm que, cada uma das pessoas que vai receber essa doação tem que assinar um termo de doação, e nesse termo de doação eles têm que ter uma relação dos beneficiários, né, com nome, CPF, RG, endereço e telefone, e esses dados têm que constar ali no termo de doação que cada um dos beneficiários, cada uma das pessoas que vai receber a doação tem que assinar. E também os elementos comprobatórios da distribuição, né, como matérias jornalísticas, registro fotográfico, filmagem. Esse a Larissa tem um exemplo bom, né, que tinha uma entidade que eles compravam tecidos para distribuição, né, e daí vários, supostamente, distribuíam para várias entidades, mas a foto na comprovação era sempre a mesma pilha de tecidos. A mesma sala. Mas dava para ver que era sempre a mesma coisa ali, né? Obra ou serviço de engenharia. Aqui a gente vai ver um exemplo depois também. Essa é bem específica, tem uma série de documentos que têm que ser apresentados para comprovação das obras, né? Além da nota fiscal, lógico, né? Tem que ter o laudo técnico de medição assinado pelo engenheiro responsável, registro fotográfico da situação anterior e posterior da obra ou da reforma, declaração do responsável sucinta, caracterizando as etapas efetuadas, termo de recebimento ao término, anotação de responsabilidade técnica da execução e da fiscalização. Então, o engenheiro do município, por exemplo, que vai lá fazer a medição, fazer a fiscalização, tem que ter essa ART da fiscalização também. É muito comum eles apresentarem a ART de execução do engenheiro responsável pela empresa que está fazendo a obra, mas deixarem de apresentar a ART de fiscalização, que a gente tem que exigir também. E os comprovantes de pagamento dos encargos tributários e alvará de construção. Pode passar. Ó, aqui a gente tem um exemplo de nota fiscal de obra, né? Daí lembro que eu comentei com vocês ontem que não era admitida a nota fiscal genérica, né? Que ela tinha que ser detalhada, mas que no caso de obras, como esse detalhamento é muito grande, a informação não cabe toda na nota fiscal, né? Então a gente tem uma nota fiscal com uma descrição um pouco mais sucinta, mas a gente tem ali pode passar isso. No rol de documentos, a gente tem ali o laudo de medição do engenheiro. E daí ali tem bem detalhadamente cada um dos serviços que foi executados, em qual quantidade e qual o valor respectivo. E os laudos, né, normalmente vêm acompanhados de relatório fotográfico da obra. E aqui é um exemplo de como é que é uma ART, essa, se não me engano, é de fiscalização. Ou não sei, não enxergo. Mas enfim, a ART tem essa cara. Despesa com publicidade, né, quando for admitida, a Larissa falou com vocês na quarta-feira, né, que a despesa com publicidade ela é admitida só em alguns casos específicos, né, desde que seja publicidade institucional ou que tenha caráter de orientação social. Não pode, essa publicidade ela nunca pode promover o indivíduo, né? A gente tem que observar essas divulgações se elas não estão servindo para fazer a promoção pessoal de alguém. Caso isso tenha acontecido, a gente tem que glosar essa despesa. E além dessa verificação, né, quando a gente tem despesa com publicidade, tem que ter um memorial descritivo da campanha publicitária, cópia da autorização de divulgação ou contrato de publicidade, tem que ter um exemplar do material impresso, né, quando for publicidade escrita. Nos processos de vocês que são mais antigos, é bem provável que encontre esse tipo de coisa. Hoje em dia é tudo mais na internet, né? É mais fácil trazer para dentro do processo, né? Traz os links ali, mas antigamente tinha que colocar uma cópia
como é que chama? Do veículo, né? Cópia do áudio, vídeo ou matéria veiculada e cópia da tabela oficial de preços do veículo de divulgação. Aqui na próxima a gente tem ali um exemplo, né, de como é que é uma tabela de preços, né, de veículo de divulgação. No caso de despesa de custeio e remuneração de equipe, eles têm que apresentar uma memória de cálculo do rateio das despesas, né? É o que a Larissa tinha comentado com vocês também, né? Que eles têm que... O exemplo que a Lari usou foi da Camerata, né? Que ela recebia recurso para um determinado projeto social e ela tem também os alunos particulares, né? Então tem que ter esse dimensionamento. Assim, o projeto social ocupa 10% da capacidade da Camerata, então eles têm que fazer essa tabela, né? Essa memória de cálculo do rateio, e ele vai poder pagar 10% da conta de luz, 10% da conta de água, 10% do aluguel com o recurso da parceria, porque é essa a capacidade que ela está... Sobre os dissídios. Sobre os dissídios da categoria. Como eu falei ontem, a Sejuri tem os contratos continuados. E aí não foram previstos no plano de trabalho, mas mesmo assim, em algumas unidades, eles pediram para reajustar o valor do salário por causa dos dissídios da categoria. A gente deve pagar, mesmo não estando previsto no plano de trabalho, a gente já teria que ter previsto, tem que pagar mesmo se eles não pedirem. Tem que pagar, né? Porque é a obrigação legal, mas para pagar, o certo é fazer um termo aditivo no termo de fomento de vocês, né? Ou é colaboração. O certo é fazer um aditivo no termo de colaboração para fazer a majoração desses valores do valor de remuneração, né? Preferencialmente antes que ocorra o aumento, né? A majoração. E, na verdade, assim, para os próximos, né, o que vocês podem fazer, a gente sabe que todo ano tem dissídio, todo ano tem reajuste, né? Então, pegar um histórico aí, quanto que eles costumam receber? 5%, 10%? E quando for fazer os próximos, já prevê isso, ó, que no primeiro ano vai ser 1 milhão com salários, no segundo ano vai ser 1.100.000, no terceiro ano vai ser 1.200.000, claro, já prevê isso no momento que for firmar o termo, já deixar essa gordurinha, até para se poupar de ter que ficar fazendo termos aditivos, né? Então ali a gente estava falando das despesas de custeio com equipe, né? Na questão do custeio, ela falou da memória de cálculo, né, para demonstrar essa proporcionalidade no rateio em relação à capacidade da entidade que é ocupada com o projeto que está sendo financiado com recurso público. E daí, além disso, obviamente, ele vai ter que apresentar a fatura de água, a fatura de luz, a fatura da internet. E com relação à remuneração da equipe, os documentos que a gente já tinha visto antes, né, com relação à folha de pagamento. Fala, Tânia. Quanto ao FGTS, é importante lembrar que tem que constar em separado no plano de trabalho. Ele decorre da relação de emprego, mas não é remuneração do empregado. Então, a remuneração, vocês lançam pelo bruto lá, eles lançam pelo bruto no plano de trabalho. Mas tem que lançar em separado a FGTS. Tem umas rapazes aí que estão tendo problema agora, estão tristes, mas não tem saída. Se não previu no plano de trabalho, ele bloca e vai devolver. Outra situação com relação à folha de pagamento, que eu lembrei agora também, que a gente já viu o caso, é assim, da entidade perguntando se pode pagar com dinheiro do repasse multa de férias, né? A pessoa tinha que ter gozado das férias, a entidade não autorizou a férias, vai ter que pagar a multa, se pode pagar com o recurso do governo. Não pode, porque isso foi uma má gestão deles e o Estado não vai pagar por isso. Então, se vocês virem alguma situação nesse sentido, né, férias indenizadas, né, que é quando a pessoa não gosta das férias, não pode
pagar essa despesa com recurso de parceria com o Estado. Quando a gente tiver locação, né, seja de imóveis, móveis, materiais ou equipamentos, eles têm que apresentar o contrato de locação, memorial descritivo, que especifique o tipo de estrutura ou equipamento utilizado, as quantidades, marca, potência. É muito comum em evento, né, locação de equipamento de som, de luz, de palco, essas coisas daí tem que ter o contrato de locação, não basta só a nota fiscal, tem que ter o contrato. Tati, é legal falar que não está no decreto, mas ele utiliza a IN. Ah, sim, que essa disposição, né, essa previsão de ter que apresentar o contrato de locação nesses casos não está nos decretos, está na IN do Tribunal, no TRT de 2024, e já tinha na 14 também. Então é uma exigência que vocês têm que fazer. Aqui um exemplo, né, de uma nota fiscal com a discriminação das locações. Eu esqueci de trazer o contrato propriamente dito, mas vocês vejam que a descrição ali dos equipamentos locados, ela é bem detalhada e ela traz inclusive a data da realização do evento. Então fica bem caracterizado o tipo de equipamento que foi locado e como que aconteceu a utilização dele. Com relação à comprovação da contrapartida, né? Acho que a Larissa já tinha falado sobre isso, mas é bom lembrar que a comprovação da contrapartida é feita no mesmo processo da prestação de contas do convênio e ela obedece às mesmas regras, né? Sendo que, especificamente com relação à contrapartida em bens e serviços, a forma de aferição ela tem que estar descrita no instrumento. E caso não esteja, é bem comum não estar, vocês têm sempre aquele recurso, né, do inciso ali dos documentos que diz que o analista pode exigir os documentos que ele entender que são necessários para comprovação da regular aplicação do recurso. Bom, agora a gente passa para uma próxima etapa, né, que são os documentos elaborados internamente, né, daí que a gente vai estar falando daqueles... Pois não. O microfone. Eu fiquei com uma dúvida na parte das obras de engenharia ali, que falou do alvará de construção e apresentou um exemplo de obra rodoviária que não exige alvará de construção, né? E a minha dúvida é com relação na prestação final não é exigido para as obras civis o habite-se, porque teoricamente a edificação ela só está pronta para o uso após o habite da prefeitura, né? Então, naquela relação de nexo de causalidade de tudo fazer o objeto e ele está apto para ser utilizado, teria que ter o habite, né? Isso não está exigido na legislação? Não está. Mas faz sentido. E daí tu pode exigir, porque tu tem um artiguinho lá, um incisinho que diz que tu pode exigir os documentos que tu entender pertinentes para regular a aplicação do recurso para comprovação. Então, pode ser exigido, sim. Até porque ali, quando for fazer a análise da prestação de contas final, a gente tem que verificar a funcionalidade do objeto, né? E sem o habite, é um imóvel que não vai poder ser utilizado, não vai ter funcionalidade. Então, você pode exigir esse documento também, apesar de ele não estar especificamente descrito na legislação. Da mesma forma, as obras passíveis de licenciamento ambiental? Também tem que ter os documentos do licenciamento ambiental. Pode exigir também. Mesmo que não esteja previsto no plano de trabalho. Se não foi solicitado antes, pode solicitar depois. Tem que ter, né? Se é uma obrigação legal e a entidade tinha que ter feito, você pode exigir sim. A gente não representa a prefeitura, tá? Isso é uma obrigação legal, não dá de concessão. Na verdade, esses documentos, eles são exigidos na concessão. Mas assim, no momento da prestação de contas, você pode voltar e olhar se foi cumprido. Mas o habite não tem como. O habite não. E a licenciamento de operação também não. Se eu vou construir um licenciamento trifásico de LAP, LA e LAU, o máximo que ele consegue me apresentar na concessão é a licença ambiental prévia, que é a LAP. A licença ambiental de instalação é para a construção
e a LAU é a de operação. Então, na conclusão do objeto, ele teria que me apresentar uma licença ambiental de operação, por exemplo. Para você ver que não foi um engenheiro que escreveu o decreto. Né? Mas aí ele pode utilizar os documentos complementares. Isso. Microfone. Eu achei muito pertinente o que o companheiro acabou de falar. Acho que é um documento que realmente seria interessante pedir. Porém, nós temos que ver que, às vezes, o recurso é liberado não para a obra inteira, mas, por exemplo, para a primeira fase, para a segunda fase. Então, nós temos que terminar a prestação de contas da segunda fase, né? E não dá para ficar esperando alguns documentos que só vão sair depois que a obra estiver concluída. Então, nesse caso, dá para pedir, mas quando for ou a obra completa ou for o valor referente à última etapa da construção. Acho que sim, colega engenheiro pode. Acho que faz sentido o que a colega falou. Me pareceu lógico. Na parte do licenciamento, alguns documentos, mesmo na parte parcial, já teria que ter, se for uma obra passível de licenciamento, por exemplo, né? Tipo uma rodovia ou um hospital, né? Que são obras passíveis de licenciamento ambiental. Então, mesmo que não esteja completamente pronto, por exemplo, se eu vou ampliar um hospital e ele vai ter ampliação de número de leitos, ele é passível de licenciamento. Esse hospital já teria que ter uma licença ambiental de operação, porque eu estou ampliando algo que já existe, então já teria que ter esse documento. E ele teria que ter uma licença ambiental prévia e de instalação para essa ampliação, isso antes de iniciar a gastar o recurso. Então ele já tem que apresentar na primeira prestação de contas esses documentos que já são obrigatórios para ele poder executar a obra, né? E aí a licença ambiental de operação final teria que abarcar o que já existe, mais os leitos da ampliação. E aí, na prestação de contas final, teria que ter essa laudo da última parte. Isso com relação ao licenciamento ambiental. Com relação à BIC, ele também teria que ter um alvará de construção para essa ampliação, nesse caso do exemplo do hospital. Então, isso já tem que apresentar já desde o início, né, porque é algo que inerente à execução da obra. E depois um ABITSE complementar ou um ABITSE da edificação total para incorporar na edificação existente essa área que foi construída. Muito obrigada pela colaboração.